que a gente pode esperar aí dos próximos minutos na tua palestra? É isso mesmo. Então, eu separei, né, 5 segredos para a gente conversar aqui, para tornar essas edificações mais sustentáveis e com beleza, né, sem perder desempenho. A da Clarissa, primeiro, parabéns, né, coisa que a gente sabe que praticamente ela está sozinha, entrou sozinha, colocando a ideia de arquitetura no setor, um setor altamente técnico, formado por engenheiros. Então, a gente, desde que conheceu a primeira vez, convida para todos os eventos. Então, bora, né? Pra gente não... Olá, pessoal, bom dia. Bem-vindos a essa palestra de arquitetura solar. Fiquei muito feliz com o convite, né, de estar mais uma vez participando desse evento. E dessa vez eu trouxe os 5 segredos para que uma integração fotovoltaica na arquitetura tenha sucesso. Eu sou a Clarissa e, antes de mais nada, vou só dar uma dica de apertarem o F5 para atualizar a página, para aparecer o link certinho para todo mundo. Bom, eu já fui apresentada, vou só passar rapidamente aqui, né? Então, eu sou arquiteta e desde que eu estava na faculdade, eu comecei a trabalhar com energia solar. Então, eu me considero uma arquiteta solar de formação, eu não sei nem mais dissociar o que é uma arquitetura sem pensar na integração fotovoltaica. Em seguida, né, a minha iniciação foi através da iniciação científica, e com isso eu acabei seguindo a carreira acadêmica, fazendo mestrado, doutorado e até pós-doutorado nessa área. Um ponto bem legal, né, dessa minha trajetória foi ter ido morar em Singapura para fazer uma parte do meu doutorado, né, um doutorado sanduíche. E lá eu também trabalhei num instituto de pesquisa de energia solar, que foi uma experiência muito enriquecedora. Voltando, né, eu comecei a trabalhar como professora. Eu dei aula na UFSC, dei aula em alguns cursos de pós-graduação, ainda estou dando. E ano passado eu fundei o Arquitetando Energia Solar. No início, sem muitas pretensões, mas ele está ganhando força. E está bem interessante trabalhar com todas as possibilidades que a gente tem, né, trazendo a energia solar para a arquitetura. Então, hoje, eu tenho 2 vertentes, né? Então, tanto trabalho com projeto fotovoltaico integrado na arquitetura, através de consultoria para arquitetos, para empresas, fazendo a definição dos projetos fotovoltaicos que são integrados na arquitetura, sempre pensando na estética e no desempenho energético. E também atuo na capacitação profissional, através de cursos, treinamentos, mentoria, palestras, né, como essa aqui, e aulas de pós-graduação. E o que é que me motiva, né? Eu sempre digo que o equilíbrio entre estética e desempenho energético vai ser sempre a melhor opção quando a gente fala de sistemas integrados na arquitetura. Então, esse equilíbrio é o que eu estou sempre buscando. E por quê? Porque a energia solar, ela é extremamente segura, silenciosa, ela é não poluente. Por essas razões, ela é a fonte energética mais indicada para a integração no meio urbano, né? Então, ela pode ser facilmente integrada nas edificações, inclusive no envelope das edificações. E nesse contexto todo, o arquiteto tem um papel fundamental, vocês concordam? Porque tudo passa pelo arquiteto, né? Se a gente está falando de integração fotovoltaica, a gente tem que levar isso lá para a raiz do projeto. Mas o que acaba acontecendo? Eu tenho certeza que todos os arquitetos que estiverem escutando, ou então, né, engenheiros que tenham trabalhado já com arquitetos, já pensaram, já ouviram isso que eu vou falar agora. Que história é essa de mudar o meu projeto? Tá? O que acaba acontecendo? Em geral, os arquitetos fazem o projeto, às vezes, né, sem pensar na integração arquitetônica, integração fotovoltaica, e aí uma outra empresa vem e faz essa integração. O arquiteto geralmente não recebe isso muito bem, né? Em geral, o arquiteto não gosta de intervenções em seu projeto. E isso é natural, porque o arquiteto ele criou aquilo, ele concebeu aquilo, certo? Isso acontece em qualquer área, né? As pessoas, em geral, não gostam de interferências naquilo que elas criaram. Então, qual que seria a solução para isso, né? A solução, então, é que os arquitetos comecem a conceber os projetos com a energia solar. Porque no momento da concepção, as possibilidades são inúmeras. A gente tem muitas possibilidades quando a gente conhece todas as estratégias, conhece todas as tecnologias, todas as possibilidades,
né? Então, no momento da concepção, é o momento de maior liberdade e onde a gente vai ter a possibilidade de ter muito mais riqueza na definição dos projetos, concordam? Claro, na concepção é sempre melhor, mas existem também muitas estratégias de projeto, de integração arquitetônica, até para edificações existentes. Isso também passa pela concepção formal, né, para a concepção projetual de um arquiteto. Quando a gente vai fazer uma interferência numa edificação pronta, também precisa ter esse critério estético para saber qual vai ser a melhor forma de fazer isso. Então, a gente entra agora no primeiro segredo para uma boa integração fotovoltaica na arquitetura. Então, todo mundo sabe aqui, né? Quem trabalha com energia solar sabe, conhece essa regra geral, que é uma dica de ouro para a gente otimizar sistemas fotovoltaicos, que é usar a inclinação igual à latitude local e orientar o sistema fotovoltaico para o norte. Beleza, isso é muito legal quando a gente está falando de uma usina, por exemplo. Olhem só para esse terreno, né? A gente tem liberdade de área, a gente não tem elementos no entorno, a gente tem espaço e a gente pode colocar os módulos orientados para a direção que quiser. Então, nesse sentido de uma usina em solo, com certeza faz sentido trabalhar com a regra geral, né? Otimizar a geração para o máximo do ano. Mas aí, quando a gente se depara com o meio urbano, a condição muda um pouquinho. Deem uma olhada nesse bairro. Se todo mundo quisesse colocar energia solar, todo mundo teria um telhado ideal para fazer isso? A gente não tem, certo? Então, o que acontece? A gente precisa lidar com adversidades, a gente precisa lidar com coisas diferentes quando a gente traz a geração fotovoltaica para o meio urbano. E não é só os telhados, né? Se a gente for olhar, olha quantas vegetações, olha os vizinhos, às vezes uma edificação um pouco mais alta do que outra. Aqui ainda é um bairro residencial. Mas, e se a gente estivesse aqui num bairro, né, com uma variação de alturas, né, de densidade? Então, a gente tem muitas outras questões para trabalhar. A gente vai ter sombreamento, a gente não vai ter a condição ideal de posição, e isso a gente precisa aceitar. Faz parte do pacote da integração fotovoltaica na arquitetura. Certo? Aí a gente se depara com situações como essa, tá? Que são pessoas que estão nitidamente buscando a otimização energética. Quando a gente olha para esses sistemas, eu não sei o que passa na cabeça de vocês, né? Mas na minha, passa uma sensação assim, está estragando uma arquitetura, não está conectado com a edificação, não está bonito, né? E não serve como um divulgador positivo, né, da tecnologia fotovoltaica. Um vizinho que olha, não vai pensar, nossa, eu também quero um desse na minha casa. Vocês concordam com isso? Né? Então, será que faz algum sentido fazer essa otimização? Do ponto de vista estético, tá? Será que faz sentido? Depois a gente vai chegar no ponto de vista energético, mas já pela estética não faz sentido, certo? Quando é que faz sentido otimizar? Tá? Na minha opinião, tá, gente? Essa é a minha opinião. Faz sentido otimizar os sistemas fotovoltaicos integrados na edificação quando a gente está falando de laje plana. Porque em laje plana a gente não vai ter os módulos colocados na horizontal. A gente sabe que na horizontal os módulos acumulam sujeira e isso não é bom para a geração. Então, nesse caso, a gente precisa colocar uma inclinação para os módulos, e daí a gente pode escolher a melhor inclinação. Mas também não é em qualquer laje. Na minha opinião, faz sentido a gente colocar quando a gente tem a laje já na orientação que a gente quer, né? Por exemplo, se a laje já tem uma das direções ao norte, a gente coloca tudo bonitinho para o norte. Mas se for para nordeste, quem sabe a gente pode colocar os módulos orientados para o nordeste. Por que eu digo isso? Quando a gente começa a trabalhar com inclinações, né, tipo, quando a gente não segue o alinhamento da própria cobertura, a gente perde muito espaço, concordam? A gente acaba, tudo que fica na diagonal acaba perdendo mais espaço do que se estivesse fazendo ali o formato do retângulo. Outra questão
a perda de espaço, né? Olhem o espaço que a gente precisa ter entre essas fileiras para que uma não faça sombra na outra. Então, não é sempre que faz sentido, tá? E outra questão, esse tipo de solução, tá? Geralmente, quando a gente olha fotos de sistema desse jeito, não sei se vocês já repararam, eu procuro bastante. Em geral, a edificação nem aparece na foto. Por quê? Porque essa integração, ela não está, de fato, fazendo parte da arquitetura. Ela é um acréscimo nessa arquitetura, que poderia estar ou poderia não estar. Não é um elemento ativo na composição arquitetônica. Então, o primeiro segredo é que numa integração arquitetônica, a gente nem sempre é possível seguir a regra geral, né? Que é a regra da otimização. Porque a gente vai ter barreiras físicas, a gente tem a questão estética, a gente pode ter sombreamento, né, com muita frequência, e a gente não vai ter a posição ideal nos telhados, né? Em 98% dos telhados, eu acho que a gente vai ter situações não ideais. Não quer dizer que elas não sejam boas, tá? Isso que a gente vai ver. Bom, e aí a gente entra no segundo segredo. O segundo segredo para uma integração está relacionado à possibilidade, à quantidade, né, de possibilidade que a gente tem para a integração fotovoltaica na arquitetura. E aí eu trouxe essa frase aqui, né? Nem só de cobertura vive um sistema fotovoltaico. O que tem acontecido, tá? Eu trabalho há 18 anos com integração fotovoltaica na arquitetura. Quando eu comecei a trabalhar em 2003, a palavra fotovoltaica era uma palavra que quase ninguém nem tinha ouvido falar, né? Era tudo muito novo. E os projetos que a gente fazia eram projetos que já visavam serem diferenciados, né? Trazerem uma novidade para o setor. Então, a gente já fazia projeto de fachada, já fazia projetos curvos, já saía um pouco do que é o mais convencional. Mas isso tudo aconteceu enquanto o sistema fotovoltaico, né, enquanto a geração fotovoltaica nem regulamentada era ainda. Aí, o que aconteceu em 2012, né, a partir de 2012? Ela foi regulamentada e ela vem crescendo exponencialmente, né? Acho que todo mundo aqui acompanha o crescimento da energia solar. E aí, começou a ter muitos projetos. E agora, não sei, pelo menos aqui em Florianópolis, né? Todo lugar que a gente está, um prédio mais alto, a gente olha para fora e a gente acha sistemas fotovoltaicos instalados nos telhados. Mas nem só de cobertura vive um sistema fotovoltaico. E aqui eu trouxe um monte de exemplos de possibilidades que a gente tem para fazer essa integração, né? Então, os telhados inclinados é o que a gente mais tem visto. Telhado inclinado com o módulo sendo a vedação não é tão comum. Em geral, a gente encontra essa situação aqui, que é o telha cerâmica com o módulo instalado em cima dessa telha cerâmica. Mas a gente pode chegar no nível que o módulo vai ser a nossa telha, certo? Isso já existe em muitos lugares. E aí, todos esses outros exemplos aqui são exemplos que precisam ser concebidos com a arquitetura. A gente precisa, aliás, até que esse aqui do shed não tanto, né? O shed, ele é esse estilo de telhado de fábrica, onde, por natureza, né, o objetivo do shed é coletar, né, deixar a luz natural entrar. E essa luz natural, ela entra pela face sul. Então, como que é feito o shed? Esse ladinho aqui retinho, ele é uma abertura para iluminação. E aí, por natureza, ele já tem essa inclinação para o norte. Então, ele é uma cobertura ideal para receber essa integração fotovoltaica. Tanto pode ser pensado, né? O projeto pode nascer já com essa ideia, como pode ser adaptado. Aí, depois, a gente tem aqui situações que seriam mais legais, né? Serem pensadas na fase de concepção do projeto. Como, por exemplo, um telhado curvo, né? E um telhado curvo, muitas pessoas pensam, nossa, mas só tem módulo rígido, né? Os módulos flexíveis, tem que importar, demora mais para chegar, não está aqui, né? A pronta entrega. A gente consegue, tanto que nesse desenho eu até fiz de propósito, coloquei módulos rígidos seguindo a curvatura dessa cobertura. É totalmente possível. A gente pode trabalhar também com átrios e clarabóias, né?
E pergolados, né? A gente acrescenta aqui. Pergolados, átrios ou claraboias são soluções que a gente consegue trazer iluminação para dentro e ainda gerar energia. E isso a gente pode fazer tanto com módulos que são semi-transparentes, né? Por exemplo, aqueles de filme fino que deixam passar a transparência, deixam passar a luz por todo ele, né? São de silício amorfo, né? Semi-transparentes. Ou então, aqueles módulos que são de células de silício monocristalino, mas que elas têm um afastamento entre elas e que deixa a luz passar. Ou então, a gente também pode trabalhar com módulos convencionais e intercalar módulo com vidro, módulo com vidro, módulo com vidro. A gente também tem um efeito, né, da iluminação natural através de uma cobertura fotovoltaica. Outro exemplo que eu gosto muito é com brises. Os brises, eles são bem interessantes porque eles vão estar ocupando uma área de fachada, que é muito grande em edificações verticais, por exemplo, em prédios, e a gente não precisa trabalhar com o módulo na vertical, né? A gente sabe que na vertical a gente perde cerca de 50% da geração fotovoltaica, em comparação com uma cobertura. Mas quando a gente trabalha com brise, ele vai estar na vertical, ele vai estar na fachada, mas ele vai ter uma inclinação, e com isso a gente também favorece o aproveitamento de radiação e também aumenta a geração fotovoltaica. Além disso, ele faz uma função extra, né, que é barrar uma irradiação indesejada. Por exemplo, a gente só coloca brise onde a gente quer que o sol não entre, certo? Então, se esse sol que não vai entrar ainda gerar energia, é muito interessante. A gente também consegue trabalhar com fachada inclinada, né? Não é tão comum, porque a gente acaba perdendo a área de projeção, então, quando a gente tem um plano diretor mais restrito, né? A gente acaba não desperdiçando, né? Eu falo como arquiteta aqui nesse caso. Mas a gente também pode trabalhar com fachadas cegas ou como fachada transparente, né? A gente consegue colocar os módulos tanto na parte opaca quanto na parte transparente. E aí tem esse fato que é bem curioso, que até um bom tempo atrás, os módulos eram muito caros, né? Então, muitas vezes eles não se justificavam. Só que hoje em dia, né, com a acentuada redução de preços, que foi de 10 vezes nos últimos 10 anos, os módulos eles já custam menos por metro quadrado do que muitos materiais de revestimento convencionais. Então, às vezes, nem se justifica negar, né, pelo preço. E eu gosto, vou só voltar aqui para falar uma coisa. Aqui na fachada, por exemplo, a gente tem essa questão de, a gente vai perder 50% na geração em comparação com que se o módulo estivesse na cobertura. Mas eu gosto de comparar essa situação com a possibilidade de usar, por exemplo, um elemento que tem o mesmo apelo estético, por exemplo, se for um módulo preto, um vidro preto, o vidro vai ter um investimento inicial e o módulo vai ter um investimento inicial. O módulo vai gerar energia e ele vai se pagar ao longo do tempo. O vidro nunca vai se pagar. E muitas vezes esse vidro preto ainda vai aumentar o consumo energético pelo calor. Então, assim, a gente tem que ver o que a gente está comparando. Não é fachada com cobertura, mas sim fachada com outra fachada. Bom, e aí a gente vem para o terceiro segredo para uma boa integração fotovoltaica na arquitetura. Para que a combinação dessa tecnologia fotovoltaica mais a arquitetura gere projetos comprometidos com sua forma e com sua função, sua estética e seu desempenho, é fundamental conhecer os impactos de suas decisões de projeto. Tá? Então, a gente falou já da estética, falou da liberdade que o arquiteto tem, né? O projetista tem liberdade de criar, mas a gente não pode deixar de lado todo o conhecimento técnico que vem por trás, né? A gente precisa saber o que acontece quando eu coloco o módulo. Eu falei já, né? Ele perde 50%, mas eu preciso saber, tá? Em todas as fachadas ele perde a mesma quantidade de energia? E se eu fizer um brise, qual é o ângulo que eu tenho que colocar, né, para ele barrar a minha irradiação indesejada e ainda gerar uma boa quantidade de energia? Então, são muitas questões que precisam ser balanceadas e analisadas para a gente saber qual o impacto de cada decisão. E aí eu gosto de falar dos fatores que influenciam a geração fotovoltaica, porque com cada um deles, o arquiteto, o projetista tem como lidar, né? Aliás,
cada um deles não, ó, vamos olhar para essa lista. Irradiação solar, posição dos módulos, sombreamento, temperatura, estado de limpeza e tecnologia. Vou falar um pouquinho de cada um deles, tá? Na irradiação solar, o que quer dizer isso, né? Quer dizer que o projetista, ele vai conhecer qual é a quantidade de radiação incidente naquela cidade, naquela região. E a partir desse conhecimento, né, que a gente busca esses dados ou em estação solarimétrica, ou então no Atlas Solarimétrico do Brasil, ou a maioria, né, busca no site do CRECESB, que os dados vêm justamente do Atlas. Então, a partir dessa posição geográfica, a gente tem a irradiação. Então, na verdade, esse é um fator que o projetista não consegue mudar. Vai ter regiões que vão ter mais irradiação e vai ter regiões que vão ter menos. Um exemplo que eu gosto de dar é que a gente está, né, aqui em Florianópolis, e em Florianópolis a gente tem a menor irradiação do Brasil, né? Então a gente tem a pior condição. Ainda assim, Florianópolis é um polo da energia solar, né? A gente tem um laboratório fotovoltaica UFSC, do qual eu fiz parte, né, durante 17 anos, trabalhando ativamente, né, nesse fortalecimento da energia solar no Brasil. Mas quando a gente olha para o restante do Brasil, a gente tem pouca irradiação. Só que se a gente compara Florianópolis com a Alemanha, todo mundo aqui sabe que a Alemanha é um país riquíssimo em investimentos em energia solar, né? Foi pioneira, inclusive. E lá na Alemanha, o melhor lugar deles, né, que é o mais ao sulzinho deles lá, eles têm 40% menos energia do que a gente aqui em Florianópolis. Então, a disponibilidade de radiação, ela está muito relacionada à posição geográfica de uma determinada região, uma cidade. Beleza. A gente não pode mudar a irradiação. Só que a gente pode, conhecendo essa irradiação, conhecendo a latitude, a posição, a gente consegue otimizar o aproveitamento através da posição dos módulos. E nem sempre vai ser melhor usar o módulo na condição ideal, né? Aquela condição que maximiza a geração fotovoltaica. Às vezes a gente vai ter outras possibilidades que vão favorecer em nome de outras questões, porque agora a gente está falando de arquitetura também, né? Então, sobre a posição, eu trouxe um slide que eu vou mostrar depois, que detalha melhor essa questão. Em relação ao sombreamento, o sombreamento, ele é um dos maiores causadores de redução de eficiência, de conversão energética de sistemas fotovoltaicos. Ele impacta muito. E ao longo dos anos, esse impacto, ele foi sendo otimizado, né? Digamos assim, foram criadas novas estratégias para conseguir minimizar o impacto negativo do sombreamento. E hoje em dia, né, o equipamento top nesse sentido são os microinversores, porque daí a gente coloca módulo a módulo, cada módulo é totalmente independente um do outro, e aí o impacto da geração num sistema, num módulo, não vai prejudicar o módulo vizinho. Porque o que acontece? Quando a gente está no meio urbano, vão ter árvores, vão ter vizinhos, vão ter postes. As árvores, elas começam pequenininhas, daqui a pouco elas estão grandes, daqui a pouco elas têm folha, daqui a pouco não tem. Então, isso tudo faz esse sombreamento ser muito imprevisível. E o sombreamento, ele varia tanto ao longo das horas do dia, quanto nos dias do ano. Então, não dá para falar assim, ó, essa região toda aqui é sombreada junto o ano inteiro. Aí depois essa outra região é sombreada depois essa. Porque a sombra, ela caminha em todo o telhado. Então, quando a gente consegue trabalhar com microinversores ou otimizadores, a gente consegue um ganho muito grande na geração fotovoltaica em meio urbano. Para analisar isso, né, a gente precisa de ferramentas, né? Eu gosto muito de usar a máscara de sombreamento e eu gosto de criar máscaras de sombreamento para cada área do telhado, para conhecer exatamente como que está sendo esse percurso da sombra, em que meses, em que horários do dia, né, do ano, ele acontece. Bom, outro fator que influencia é a temperatura. A temperatura, ela é
inversamente proporcional, né? O aumento de temperatura é inversamente proporcional à eficiência dos módulos. Então, quanto mais quente, menos ele vai conseguir converter energia. Aí, como que o projetista pode atuar nesse sentido? O projetista ele pode otimizar o resfriamento dos módulos. Tá? A gente faz isso quando a gente deixa ventilação correr atrás dos módulos. Então, essa ventilação leva o calor embora e aí dissipa, né, esse calor e o módulo opera melhor. Então, a gente faz isso quando a gente coloca módulos na cobertura com 10 centímetros de afastamento, né, entre o módulo e a cobertura, por exemplo. Se for uma fachada, deixar de repente uma fachada ventilada, né, deixar circular ar atrás dos módulos. Outra coisa que o projetista pode fazer, se estiver fazendo um projeto para uma região muito quente, é escolher qual é a tecnologia mais adequada para aquele clima, porque as tecnologias elas não operam todas iguais. Né? Então, as tecnologias de silício cristalino, por exemplo, sofrem mais com calor do que as tecnologias de filme fino. Então, às vezes, para uma região muito quente, pode valer a pena, né? Tentar trocar o módulo para um filme fino. Bom, aí aparece aqui agora o estado de limpeza. O estado de limpeza é um fator que quer dizer que o módulo não gosta de sujeira, né? Então, tudo que a gente bloqueia a captação da irradiação em cima dos módulos, a gente acaba diminuindo a sua capacidade de gerar energia. Então, se a gente tiver acúmulo de sujeira, a gente precisa limpar o módulo. E aí, o que o projetista pode fazer para não ter acúmulo de sujeira num sistema fotovoltaico? Trabalhar com inclinações. Quando a gente coloca o módulo na horizontal, o acúmulo de sujeira é muito grande. Então, sempre vai ficar muita sujeira acumulada, né? Poeira, enfim, poluição. Quando a gente começa a colocar uma inclinação, que pode ser baixinha, tá? Pode ser 3 graus, por exemplo, a chuva já consegue levar essa sujeira embora. Então, quando a gente está com 5 graus, já é uma inclinação bem suficiente aí para a chuva lavar os módulos. Claro, né? Isso numa situação de uma cidade que tem chuvas, que é o caso aqui de Florianópolis. Aqui a gente, lá no Laboratório Fotovoltaica UFSC, por exemplo, a gente não precisa fazer manutenção de limpeza nos módulos. Apenas a chuva consegue mantê-los bem limpinhos. Outra questão em relação ao estado de limpeza é quando a gente tem módulos com moldura ou sem moldura. Os módulos com moldura têm o acúmulo, né, de sujeira nas bordas. Já um sem moldura, a chuva também consegue levar embora mais fácil. E o último, né, fator é a tecnologia. E aqui a tecnologia é tanto em relação ao material semicondutor do módulo, quanto em relação à própria eficiência de cada módulo. Vocês já viram no datasheet, né, que um determinado módulo tem uma variação de potências. Então, vamos ver como que o projetista pode trabalhar com isso no projeto, tá? Eu vou mostrar a posição dos módulos e a tecnologia. Em relação à posição dos módulos, aqui eu gosto muito desse exemplo, tá lá no meu Instagram, que é o seguinte, são 2 vizinhos, né, simulados aqui para Florianópolis, onde a latitude é 27 graus. E digamos que o vizinho A, ele colocou o seu sistema orientado para o norte com 27 graus. Só que o telhado dele não era assim. O vizinho B fez uma instalação respeitando a orientação, a inclinação do telhado, tudo direitinho, e ficou com esse resultado, tá? O vizinho A tá aqui, ó, olhando em planta baixa, né? Tá com o seu sistema idealmente orientado, tudo certinho. O vizinho B ficou com uma orientação de 30 graus para oeste, com uma inclinação de 20 graus, né? Menos do que o 27, mas é igual ao telhado. Olhando de cima, a gente já vê uma qualidade estética muito maior no vizinho B. Mas vamos ver o quanto que custou em termos energéticos essa solução do vizinho B em relação ao vizinho A. Eu gosto muito de mostrar esse ábaco, porque ele mostra bem claramente o que foi o ganho do A em relação ao B. Esse ábaco, ele mostra aqui o norte, né, o 0 aqui é bem ao norte, 90 graus é ao leste, e aí 180 é o sul. Aqui embaixo, então, a gente tem o desvio azimutal,
E aqui ao lado a gente tem os ângulos de inclinação. Para aquela combinação, né, do vizinho A, ele está aqui com 27 graus de inclinação para o norte. Então, ele está exatamente no 100% do máximo de radiação que ele poderia receber em Florianópolis no balanço anual. Já o vizinho B, que está com 30 graus de desvio e com uma inclinação de 20 graus, ele caiu bem aqui no ábaco. Isso aqui representa 98% do máximo do ano, tá? Então, essa é para refletir, né? O que vale mais? Sem contar que o vizinho A, com certeza, vai gastar mais com estrutura, porque ele teve que comprar uma estrutura de elevação que tem que estar com a inclinação certinha aqui para dar o norte, o 27 graus, e ainda por cima ele vai ter que fazer um reforço para que os módulos dele não sejam arrancados com o vento sul, né? Que aqui em Florianópolis é bem forte. E aí eu trago de novo essa imagem, tá? A busca pela otimização energética. De novo, será que fez algum sentido? Olhando, né, imaginando, eu não sei de que cidades são esses módulos, né, esses sistemas, enfim, são de lugares diferentes. Mas a gente sempre olha assim, ó, ele botou o módulo aqui, que com certeza é o norte, mas ele poderia ter colocado aqui. Será que esse desvio era tão grande? Quanto será que ele ganharia, ou perderia, no caso, né, se os módulos dele tivessem nesse telhado, ou esse aqui, ó, nesse telhado aqui? Então, assim, às vezes a pessoa já tem telhados ideais e cria essas estruturas mirabolantes para otimizar um sistema que nem precisava ser otimizado. Em relação à tecnologia, a gente tem aqui esses dois exemplos, né? O vizinho A e o vizinho B. Então, a casa A, ela possui a tecnologia mais eficiente, então precisou só desse número de módulos aqui para fechar o consumo dessa casa. Já a casa B, ela tem a tecnologia menos eficiente. O que acontece esteticamente em relação a essas duas soluções, tá? As duas estão com a mesma potência instalada. O módulo B, a casa B, precisou de mais módulos para chegar na mesma potência instalada que a A. Mas como ficou o resultado estético, né? Qual opção você escolheria? Digamos aqui, né, que as duas também fizeram o mesmo investimento inicial, porque a gente paga, né, o sistema fotovoltaico pela potência, né? Então, às vezes, a gente está orçando, podia ser até o mesmo módulo do mesmo fabricante, mas às vezes ele tem a opção de 450 watts e a opção de 500 watts. Às vezes, vale a pena pegar o de 450 para ter um resultado estético melhor do que deixar uma cobertura desdentada, por exemplo. E aí a gente vai agora para o quarto segredo, para uma boa integração fotovoltaica na arquitetura, que é o equilíbrio, tá? Então, eu já mostrei a estética, já mostrei o desempenho energético, a importância dos dois, e para a gente ter uma boa solução, a gente precisa equilibrar os dois. E aqui eu trouxe uma série de exemplos, né, para mostrar o que seria esse equilíbrio. Então, o equilíbrio, né, no meu ponto de vista, é quando os módulos, eles participam ativamente da arquitetura. Eles estão ali não sendo apenas um elemento de geração, mas eles são um elemento estético, eles são um elemento visual, eles trazem valor, agregam valor para a arquitetura, né? No caso, esses módulos aqui, a eficiência deles nem é tão alta, né? A gente conhece essa tecnologia, ela não tem uma eficiência tão alta. Só que o efeito visual foi muito legal, né? Isso valoriza as duas coisas, porque ele poderia simplesmente ter usado um vidro colorido, que não geraria energia nenhuma, né? E aqui ele usou uma tecnologia fotovoltaica que não é tão eficiente, mas que deu o efeito colorido e gera energia. Aqui é a mesma coisa, a gente também poderia usar vidro normal para fazer essas fachadas. Só que quando a gente traz um módulo fotovoltaico para fazer esse papel, a gente ainda tem outros benefícios, como o benefício dessa estética visual aqui, né? Desse efeito de luz e sombra, né? Cria um ambiente muito interessante. Aqui tem aquele exemplo que eu tinha falado, né? De módulo opaco integrado com vidro, né? Então, nem sempre a gente precisa fazer uma cobertura, um pergolado com estes módulos que às vezes são mais difíceis de a gente conseguir aqui no Brasil, por enquanto, né, gente? Eu acho que isso vai mudando, eu acho que está cada vez mais fácil. Mas a gente também tem essas soluções aqui de trabalhar com vidro e módulo opaco. E aí a gente vê o compromisso entre estética e desempenho energético. Aqui mais alguns exemplos, né? Então, de soluções
diferentes, inovadoras, né, para a gente trazer a geração fotovoltaica na arquitetura. Em fachadas, né, fachadas a gente tem sempre grandes áreas, então é muito interessante trazer também para edificação em fachadas. E é aquilo que eu falo, né, tudo bem que a gente gera menos, mas a gente geraria nada se estivesse usando outra coisa, né, um material que não é fotovoltaico. Os carportes que estão com tudo, né, acho que cada vez mais a gente vai encontrar carportes em supermercados, em shoppings, esses que ficam ao ar livre, porque também a demanda de carros elétricos está aumentando. Então, acho que uma coisa puxa a outra, a gente vai ver muito estacionamento solar ainda por aí. A gente tem o compromisso aqui entre forma e função perfeito. Essa casa, eu gosto muito dela, ela foi até objeto de estudo do meu doutorado. Analisei, inclusive, bem a fundo o desempenho energético dessa casa, e o resultado foi muito interessante, porque mesmo com essa curvatura, mesmo que lá em Singapura a inclinação deles seja 1 grau, a gente ainda tem um aproveitamento excelente de energia. O Mineirão, né, que todos conhecem aqui, também foi um grande resultado aí de estética e desempenho energético. O próprio laboratório fotovoltaica UFSC foi todo projetado para ser concebido com energia solar e para ser uma vitrine da tecnologia fotovoltaica, né? E aqui é o prédio novo do fotovoltaica UFSC, que está em fase agora de construção, tá? Em breve, aí, em mais uns anos, a gente vai ter mais um prédio bem legal para a gente visitar. Esse projeto foi meu e da arquiteta Isadora, e aqui o objetivo foi usar módulos como própria vedação, né? Então, essas duas grandes coberturas são coberturas com estrutura metálica e módulo, somente. E vai ser muito legal, né, quando ele estiver pronto. E chegamos no quinto, né, e já indo para o final dessa palestra, segredo para uma boa integração fotovoltaica na arquitetura, que é o trabalho em parceria. Tá? Tudo isso que eu falei não é possível fazer sozinho, né? Arquitetos, engenheiros, instaladores, eles têm diferentes olhares e valorizam diferentes aspectos de um sistema fotovoltaico. Então, quando a gente trabalha junto, arquitetos, engenheiros, a gente consegue extrair o melhor da arquitetura e o melhor da engenharia. E com isso, o cliente percebe, né, que o projeto ficou bonito, ficou eficiente e valorizou o imóvel. Então, resumindo, né, juntando tudo isso que eu conversei hoje, o segredo para uma boa integração na arquitetura é o trabalho multidisciplinar. Quando a gente tem a geração fotovoltaica atuando junto com a arquitetura e atuando junto com a engenharia, a gente tem esse conjunto que vai trazer mais qualidade estética e energética para a arquitetura. E o Arquitetando Energia Solar tem esse objetivo, tá? Que é atuar juntamente com arquitetos, engenheiros, instaladores e até proprietários, né? Tem muitos clientes que vêm me procurar também, para definir esses sistemas fotovoltaicos comprometidos com a estética arquitetônica, sem que por isso sofram com um desempenho energético. Agradeço a atenção de todos, fica aqui os meus contatos e fico à disposição agora para esclarecimento de dúvidas.